Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, é importante você ter esse entendimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, o Senhor Jesus ele começa uma conversação com uma pessoa que tinha um entendimento muito bom. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um doutor da lei, era alguém que tinha bastante entendimento. Coloca na Almeida, Revista Corrigida. E o Senhor Jesus, ele vem e ele traz o entendimento que nós temos que ter esse entendimento. Por quê, pastor? Porque, irmão, não vai entrar no reino dos céus. Sangue e carne não entra. Você está entendendo? Eu vejo que tudo é muito importante. Mas tem uma declaração do apóstolo Paulo que está cravada no meu coração, irmão. E eu peço ao Espírito Santo que crave no seu. Qual é, pastor? Se nós esperarmos em Cristo, a Bíblia diz, somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Está onde isso, pastor? Está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Irmão, guarda isso com você. Você tem que esperar em Cristo para essa vida. Claro que tem que esperar. Oxe, meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Eu tenho que buscar a Deus para me prosperar de maneira honesta. Eu tenho que buscar a Deus para tomar posse da minha bênção, seja ela a cura, a felicidade conjugal, a felicidade familiar. Puxa vida, é maravilhoso poder se reunir em família, é maravilhoso poder ter alguém que você olha e fala, puxa, eu amo essa mulher, eu amo esse homem, sou casado com ela há 30 anos, com ele há 30 anos, que coisa linda. Puxa, eu tenho neto, eu tenho os filhos, que coisa bonita. Está com 70 anos aí, outro dia encontrei um senhorzinho ali, meu vizinho, 78 anos, parece um garoto. Fiquei até abismado com ele falou para mim que ele gosta de andar de bicicleta. Falou, vou lá para Santos, pastor, fico andando de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta. Falei, que bom, sou ciclista. Falei, novo, garoto, 78 anos de idade. Então, chega a 70, chega a 80, chega a 90, chega a 100, com saúde. Tudo isso Deus quer, mas você tem que ter um entendimento. Você não pode buscar Deus para trazer resposta para você só para essa vida. Por quê, pastor? Senão você vai ficar na posição dos mais miseráveis dos homens. Por quê, pastor? Porque tem uma eternidade pela frente. E tem pessoas que não entenderam isso. Elas não tiveram essa compreensão ainda. Preste atenção nisso aqui, ó. 1ª Carta aos Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida ou para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê, pastor? Porque não pode, repito, não pode ser só para essa vida. Não pode. Eu fico vendo, às vezes, irmão, a pessoa não leva a sério. Você vê que ela não tem compromisso com Deus, você vê que ela não tem intimidade com Deus. Hoje eu fiz o culto de manhã, eu saí daqui com uma tristeza no meu coração, mas um peso tão grande, irmãos. Chamei as pessoas para orar aqui comigo na frente, começamos a orar, eu comecei a observar, tem pessoa que não tem intimidade nenhuma com Jesus. Ela não tem intimidade com Jesus. Significa que ela não tem relacionamento, que ela não sabe orar, ela não sabe conversar, ela é distante, ela é morna. E isso é um problema, pastor, é um problema grande, irmãos. É um problema grande. Eu tenho tentado te ensinar, se você não andar com ele aqui, você não vai andar com ele pela eternidade. E tem pessoas que, apesar de estar frequentando a igreja, já talvez há anos, ainda não está andando com Cristo. Ela é membro da igreja. Ela é patrocinadora, ela é isso, ela é aquilo, é dizimista, é ofertante, só que não é membro do reino dos céus, não nasceu de novo, não é batizada no Espírito Santo. Você não vai passar a eternidade com Jesus. Que isso, pastor? É verdade. Você tem que mudar isso. Um outro dia, eu estava vendo uma pessoa conversando com uma das minhas ajudantes aqui. E eu fiz uma oração, a pessoa passou mal, aí não consegue entender, eu não consigo entender. Pastor, ora, eu passo mal, o que está acontecendo? Está acontecendo que a pessoa não está liberta. Está acontecendo que a pessoa não está com Jesus, apesar de estar na igreja. Irmão, o sangue de Jesus, ele nos purifica por dentro. Foi o preço pago
para comprar a mim, para comprar você. Você está compreendendo? E nos purificar por dentro. Eu tenho que estar limpo, irmão. Eu tenho que estar limpo da maldade no que diz respeito à mágoa, a rancores, a ressentimentos. Eu tenho que estar limpo no que diz respeito à prostituição, a pornografias. Eu tenho que estar limpo em questão a passar alguém para trás, a ser enganador, a ser mentiroso. Eu tenho que estar limpo de tudo aquilo que o mundo tem como comum, como normal. Por quê, pastor? Irmão, não é brincadeira. E a pessoa acha que o problema não está com ela. Eu cansei de ver já pessoas, às vezes eu faço a oração, ô pastor, eu passei mal, eu estava pensando na minha filha. Tua filha pode ter um problema, mas o problema está com você. Eu não passo mal quando eu penso em alguém, quando eu oro por alguém. Por quê, pastor? Porque a luz, ela espanta as trevas. Você está compreendendo? Então você tem que parar. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. E a pessoa, em vez de ter um conserto com Deus, ela prefere escolher um outro caminho. Não, irmão, a palavra de Deus, ela não é para condenar ninguém, ela não é para acusar ninguém, a palavra de Deus é para salvar. Quando Deus mostra para mim que há uma necessidade de uma mudança de comportamento, que há uma necessidade de fazer algo, Ele não está me condenando, Ele está me mostrando uma maneira de eu não ser destruído. Você tem que ter esse entendimento e guardar esse entendimento com você. João Evangelho, capítulo 3, versículo é o 1. E está escrito assim, ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele estava entre os fariseus. Eu já expliquei para você que o grupo, né? Era um partido, um grupo dos fariseus. Eles eram os mais dedicados à lei de Moisés. Eles conheciam a lei de Moisés com profundidade e colocavam em prática a lei de Moisés. Eles eram zelosos. Você está compreendendo, sim ou não? E esse Nicodemos, ele era um doutor da lei. Ele era alguém que era especialista da lei. Ele tinha um conhecimento profundo da lei de Moisés. Só que ele não era nascido de novo, gente. É aquilo que eu estou falando para você. Às vezes você é uma pessoa preparada culturalmente. Você está compreendendo? Na ciência dos homens, não dá nem para conversar com você, que vai passar a ter vergonha. Mas no que diz o conhecimento de Deus, você ainda está distante. E precisa buscar esse conhecimento. Precisa se aproximar. Você está compreendendo? Precisa ser aquela pessoa que examina as Escrituras. Precisa ter esse entendimento com você. Por quê, pastor? Se não nascer de novo, vai ficar fora. Olha só. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus. De noite, às escondidas. Tem pessoas que ela mora 20 anos numa casa, ninguém sabe, mesma casa. Toda a vizinhança ali é a mesma, ninguém sabe que ela é de Jesus. Por quê, pastor? Porque ela esconde. Ela nunca mostrou que ela é de Jesus. Tem pessoa que está na faculdade 5 anos lá, quase terminando o curso, ninguém sabe que ela é de Jesus. Ela esconde que ela é de Jesus. Não, eu não falo nada, senão as pessoas vão zombar de mim. Oxe! Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Você tem que ter o prazer de dizer, não, eu pertenço a Cristo, faço parte do reino do Senhor Jesus. Você tem que ter alegria nisso, não tem que ter vergonha, não. Você está compreendendo? Se você se envergonhar de Jesus, ele vai se envergonhar de você diante do Pai, a Bíblia diz. Não se envergonhe, não. Ah, você é crente? Sou. Sou sim, pertenço a Jesus Cristo. Você vai àquelas igrejas de crente? Vou. Frequento, aprendo a palavra, procuro colocar em prática. O que você quer saber? Eu te ensino. Estou aqui para te ajudar. Está compreendendo o que eu estou falando? E esteja preparado mesmo, qualquer tipo de pergunta, qualquer piadinha que alguém for fazer, não tem problema não, esteja preparado para mostrar à pessoa a verdade. Está entendendo? Olha lá, Lucas 9, 26, ó. Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos. Irmão, não tem que ter vergonha de ninguém, não. Eu tenho o privilégio, a honra, o prazer de pertencer ao reino de Jesus. Você está compreendendo? Não se envergonha, não. Por quê, pastor? Porque é coisa séria. Às vezes você que é jovem, lá no colégio, diante das amiguinhas, você fica envergonhada. Não se envergonha, não. Mostra, testemunha Jesus Cristo através da tua vida. Leva ele a sério. Esse mundo passa. E tudo que há nele, a Bíblia diz que passa também. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Está compreendendo? Sim ou não? Volta lá, por favor.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, Rabi significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Irmão, tem coisa que é claro que Deus é com a pessoa. Vê os milagres que Deus faz na vida dela, as portas que Deus abre, irmão, a posição que ela conseguiu alcançar. Irmão, é nítido que Deus é com aquela pessoa. Eu conheci um senhor, e ele não sabia nem ler nem escrever. Irmão, Deus abriu uma porta para ele, deu um entendimento. Ele começou a comprar num loteamento que havia saído lá naquela cidade que eu fui pastor. Ele vendeu uma moto velha que ele tinha, comprou 2 lotezinhos, daqueles lotinhos bem simplesinhos. Foi lá, fez 2 casinhas. Ele e o filho trabalhando no final de semana, vendeu as 2 casas, comprou 10 lotezinhos e se tornou o maior dizimista da igreja. Se tornou alguém de sucesso financeiro. Não sabia nem ler nem escrever. Era nítido que aquele sucesso vinha de Deus. Então tem pessoas que você vê nitidamente que Deus está na vida dele, está na vida dela. Está compreendendo? Sim ou não? E ele via, por tudo que acontecia através da vida de Jesus, que Deus tinha enviado ele, que ele não estava ali por um acaso, que ele era alguém enviado por Deus. Segue. Jesus respondeu e disse-lhe, olha só, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Nascer de novo, pastor, sim, irmãos. Nós nascemos fisicamente, mas só que nós temos que nascer espiritualmente. Nós temos que nos tornar uma nova pessoa. Não é só passar a frequentar a igreja e falar que é crente. Aí para de mentir, para de beber, para de fumar, muda o jeito de vestir e pronto, virei crente. Não, irmão. A transformação ela tem que ser interior. Ela pode até refletir no exterior. A mudança que Deus fez na minha vida, ela refletiu no meu exterior. Ela refletiu na minha maneira de falar, ela refletiu na minha maneira de andar, ela refletiu na minha maneira o meu comportamento diante das pessoas, mudou o meu comportamento diante das pessoas, refletiu num monte de situação. Mas a transformação ela é interior, é transformação de caráter. Você está compreendendo, sim ou não? É transformação de caráter, é transformação interior, você se torna uma nova pessoa. O pensamento que você tem agora não é mais o tipo de pensamento que você tinha. O pensamento que você tem agora é segundo a palavra. Você procura viver e andar segundo a vontade de Deus. Irmão, eu lembro o que foi essa mudança, o que foi essa transformação. Você está compreendendo? Eu me lembro. Eu lembro que, inclusive, infelizmente, com tristeza eu falo, em 1987 para 88, infelizmente, o meu primeiro pastor, ele fez uma coisa que não é correta aos meus olhos. Não estou julgando ele, mas não era correto aos meus olhos. Ele saiu do ministério e abriu uma igreja. Meus familiares foram todos atrás dele, eu não fui. Mas por quê, pastor? Porque eu estou para seguir Jesus. Estou para seguir a palavra, não estou para seguir ninguém. É a palavra que eu tenho que seguir. Não, mas é que não sei aonde é melhor. Não existe esse negócio de aonde é melhor. Existe se você faz parte do reino dos céus ou não. Tem pessoas que elas acreditam que se elas mudarem de ministério, a vida dela vai mudar. Não vai mudar, porque o problema não é o ministério. O problema é você com Jesus. Você tem que resolver algo no seu interior, abrir mão de algo no seu interior e passar a respeitar o que a palavra diz no seu interior. Em outras palavras, você tem que nascer de novo. Você pode procurar em vários ministérios, tem pessoas que são transformadas e nascidas de novo, e tem pessoas que não são. Na Igreja da Graça, na Deus e Amor, aí vai, por aí afora. Porque, na verdade, tem aquela pessoa que ela não quer mudar. A palavra chega para ela, o entendimento chega para ela não aceita, ela rejeita. Foi o caso dos judeus. O Senhor Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para aquele que era deles, mas os deles não aceitaram, não quiseram. Eles não concordaram. Eles não aceitaram. E até hoje, a maioria dos judeus não aceitam Jesus. Há alguns que já aceitaram. Há alguns que já têm Jesus como Senhor e Salvador, mas a maioria não aceitou. Por quê? Porque na cabeça deles não foi no termos que eles acreditaram que devia ser. Você está compreendendo? Eles imaginavam um revolucionário. Por quê? O que aconteceu? E houve uma revolução, mas essa revolução ela foi espiritual. O reino de Jesus ele foi estabelecido espiritualmente. Ele vai ainda
ser estabelecido fisicamente, mas ele inicialmente foi estabelecido espiritualmente. Olha lá, João Evangelho capítulo 1, versículo 11. Ó. E veio para o que era seu, e os seus não o... Tem pessoa que não recebe, ela não quer, ela não aceita. Ela não aceita. Eles não aceitaram. Eles começaram a questionar, porque Jesus falava que ele ia morrer, ia ressuscitar. Aí eles, não, mas o Messias não vai morrer nunca. Mas acontece que o Messias, ele está vivo. Quando a Bíblia fala que ele não ia morrer nunca, a Bíblia estava dizendo que a morte não o venceria. E a morte não o venceu, ele ressuscitou. E vive e viverá eternamente. Só que eles não aceitaram assim. Eles eram oprimidos pelo Império Romano, eles acreditavam numa revolução armada. Se você parar para prestar atenção, você vê que os discípulos de Jesus, alguns deles andavam armados, inclusive Pedro. Arrancou a espada, cortou a orelha do cidadão, porque ele estava armado, ele andava armado. Porque eles acreditavam numa revolução natural. Que iam pegar em armas, iam se levantar contra o Império Romano, ia fazer uma revolução, ia depor a autoridade romana, ia se instituir rei. Tanto que uma vez tentaram catar Jesus e levar ele para fazer rei. Ele que não quis, fugiu de todo mundo. Você está compreendendo? Quer dizer, eles entenderam de maneira errada. E quando a maneira certa veio por meio de Jesus, a orientação certa veio por meio de Jesus, eles não aceitaram. E tem gente que é a mesma coisa. Ela não aceita. É que eu aprendi, mas eu aprendi tanta coisa, irmão. Quando eu não era de Jesus, que eu aprendi que era boa, e depois, com o tempo, eu vi que não era. Estando com Jesus desde 1986 para 87, eu vi tanta coisa, tanto ensinamento errado, que mais tarde eu vi que não era. E aí, pastor? E aí aquele negócio, eu larguei aquilo que eu vi que era errado, peguei o que era certo. E a palavra de Deus, ela é a correta. E nós temos que parar para prestar atenção e aceitar o que ela é. Agora tem pessoa que é inflexível, ela não aceita, ela não concorda. E aí, o que acontece? Deus não pode fazer nada por ela. Hoje eu vi uma moça que meu coração doeu. Doeu de ver, sofrendo. Você vê que depressiva, sabe, cadavélica. Mas que tristeza. Mas há muito tempo a gente está tentando ajudar, levando a palavra, a pessoa não quer. Ela quer só se for nos termos dela. Eu já tentei explicar para você que você não vai conseguir servir Jesus nos teus termos, nem nos meus. Os termos para que eu possa seguir Jesus é nos termos dele. É segundo a palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por meio dele. Não tem certo ou errado, o pastor Antônio Júnior ou você, não existe isso, certo é Jesus, só ele que é certo, só ele é o Senhor. Põe isso dentro do teu coração. Volta no João Evangelho 3, por favor. Ó, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Tem que nascer de novo, gente. Esse nascer de novo não é um nascer natural. Você vê que a pessoa natural não consegue entender. Ele era uma autoridade, ele era um doutor da lei, ele era alguém que tinha um conhecimento profundo da lei de Moisés. Olha a resposta dele, versículo 4. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Quer dizer, ele não entendeu nada. Quando Jesus falou para ele, deu um parafuso na cabeça dele, ele ficou pensando, como é que eu vou fazer? A velha morreu, eu vou desenterrar a velha, eu vou entrar na velha, sair da velha. Deu um parafuso nele, ele não entendeu nada. Tem pessoas que não conseguem entender nada que Jesus fala para ela. Ela não aceita o que Jesus está falando com ela. Por isso que ela não consegue entender. O coração dela rejeita. Você está compreendendo? O coração dela rejeita. O Espírito Santo, ele convence o homem dos seus maus caminhos. O Espírito Santo, ele está morando dentro daquele que já se entregou para Cristo de verdade, que nasceu de novo, de verdade. Mas o Espírito Santo está aí fora, no mundo, convencendo as pessoas. Você está compreendendo? Convencendo as pessoas. Mas ele tenta convencer também as pessoas dentro da igreja, a pessoa que está fora do caminho. Ele traz a palavra, ele traz entendimento. Mostra para ela que está errado na vida dela. Ela fala, não. Não é assim, não. Há tantos anos eu estou na igreja, há tantos anos eu faço isso. Não é isso, não. Mas é justamente por isso que ele não habita ainda na pessoa. Por quê? Porque apesar de ela estar há tantos anos, ela não muda. Ela não aceita a mudança. Deus, ele me chamou para andar em novidade de vida. Ele não me chamou para continuar andando como eu andava.
se eu mentia, se eu me prostituía, se eu roubava, se eu me enganava, se eu fofocava, se eu era desonesto, Ele me chamou para mudar agora. Ele me chamou do jeito que eu era. Vinde a mim do jeito que estás. Ele me chamou do jeito que eu era, mas não é para permanecer como eu era, é para que haja uma mudança de vida, para andar em novidade de vida. É importante, é necessário que você entenda isso. Tem que nascer de novo. Está compreendendo, sim ou não? E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha a pergunta dele. Olha a pergunta dele. A pergunta até aqui é brincadeira, uma coisa dessa. Ele era um homem letrado, preparado. Uma pergunta que não tem, como diz o outro, nem pé nem cabeça. Está compreendendo? Totalmente fora da realidade. Mas por quê? Porque é um homem natural. E as coisas espirituais para uma pessoa natural parecem loucura. Ele olhou para Jesus. Isso aqui não foi uma pergunta simplesmente de não estou entendendo. Foi uma pergunta irônica. Foi de brincadeira. Como é que pode uma pessoa? Foi uma pergunta irônica. Olha o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse Espírito aqui é do Espírito Santo. Tem que nascer do Espírito Santo. Nascer do Espírito Santo, pastor, sim. Tem que nascer do Espírito Santo. Ou seja, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Tem pessoas que, apesar de estar tantos anos, ela não é batizada no Espírito Santo. E é preciso isso. É preciso, pastor. É fundamental. Já mostrei para você que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lembra? Romanos 8:9. Tem que ter, o Espírito Santo tem que estar morando dentro de você, não é pairando, não é estando do lado, não é te visitando. De vez em quando eu fico vendo as pessoas aí com uma espiritualidade falsa, mentirosa, enganosa, e fica lá: Espírito Santo, vem visitar. Por que visitar, irmão? Ele tem que morar dentro de você, ele tem que habitar dentro de você. É coisa séria, gente, não é brincadeira. Se ele não estiver morando dentro de você, você não é de Jesus, você não vai entrar no reino dele. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Ponto final. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence, gente. É coisa séria. É coisa séria, não vai entrar no reino dele. Irmãos, o Senhor Deus, Ele fez várias promessas ao Senhor Jesus. Várias. Para começar, esse nome Jesus foi um presente que Deus deu para ele. Por quê, pastor? O nome dele original era Verbo. O Senhor Jesus chamou o Verbo: vem cá. O Senhor Deus falou: Verbo, vem cá. O negócio é o seguinte: eu quero o homem de volta. Você vai descer na terra, você vai encarnar, vai se tornar homem, vai crescer entre eles, vai representar o homem. Você vai ser representando o homem. Eu vou te dar um nome acima de todos os nomes. Um nome cuja todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e embaixo da terra. Esse nome, Jesus, toma, é seu. Esse nome, Jesus, pertencia a Deus, falou: é seu. Esse nome aqui. Mas, vou te prometer outra coisa. Eu não vou deixar que o teu corpo apodreça na sepultura. Vou te prometer mais uma coisa: eu não vou te abandonar no mundo dos mortos, porque você vai ter que ir para o mundo dos mortos, mas eu não vou te abandonar lá. Eu vou te ressuscitar, vou te trazer de volta. Mas vou te dar um corpo glorificado. Mas vou colocar um trono do lado do meu e você vai vir para cá. Mas você vai cumprir um papel de sumo sacerdote. Aquela tenda que você vê Deus mandando Moisés fazer era só uma cópia da verdadeira tenda que está no céu, onde Jesus cumpre o papel de sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você. Você está compreendendo? Sim ou não? Mas não é só isso. Teve uma promessa maior ainda. Maior, pastor? Sim. Ele falou que daria a Jesus um reino eterno, que nunca teria fim. E os súditos deste reino são aqueles que Deus dá para eles. Você está compreendendo? E qual é a prova que eu fui dado para ele, pastor? O Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, Deus está falando: Jesus, toma, estou te dando mais um súdito para morar eternamente contigo no teu reino. Irmão, não é brincadeira. E tem gente que, apesar de estar anos na igreja, ela não é batizada no Espírito Santo. Por quê, pastor? Não tem intimidade com ele.
Mais do que não ter intimidade com ele, porque ele diz, abre a tua boca e eu te encherei. Mais do que ter intimidade com ele, mais do que isso, é obedecê-lo. Lembra lá em Atos, que eu tenho mostrado para você, que Deus dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe... Tem gente que não obedece. Está lá em Atos 5,32. Nós somos testemunhas de tudo isso. Quem estava falando nós? Quem? O apóstolo Pedro, que estava fazendo esse discurso. Ele estava falando de nós, porque ele estava falando de todos os apóstolos que estavam ali com ele. E pessoas que viram Jesus, fisicamente falando, e andaram com Jesus, viram os milagres, viram Jesus depois que ele ressuscitou, porque ele apareceu para muitas pessoas. A Bíblia diz que teve um momento que ele apareceu para mais ou menos 500 pessoas. Você está compreendendo? Então, quer dizer, são pessoas que foram testemunhas que Jesus Cristo veio, cresceu entre os homens, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. São testemunhas. Você está compreendendo? Então, preste atenção. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós... e o Espírito Santo que Deus dá aos que a pessoa não obedece. Por quê, pastor? Porque se obedecesse, teria esse presente. Não obedece, por exemplo, quando Deus manda perdoar. Não, pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo. O senhor não sabe. Ela me traiu, pastor. Mas ele mandou perdoar. Eu não estou falando que você tem que confiar nessa pessoa novamente, que você tem que aceitar ela do jeito que ela é, te traindo, mas ele está falando que você não pode guardar nenhum ressentimento contra ela, ou seja, você tem que perdoar. Não estou falando que você tem que aprovar o comportamento dela. Não estou falando nada disso. Um outro dia eu falei sobre isso e colocaram essa mensagem minha na internet, e aí um rapaz falou assim, quer dizer que o cidadão dorme com a minha mulher, eu tenho que gostar ainda? Não é isso que eu disse. Eu disse que é uma maldade que a tua mulher fez, te trair, te enganar, afinal de contas, ela fez um voto sagrado, é uma maldade que o teu marido fez, te trair, te enganar, afinal de contas ele fez um voto sagrado. O que eu estou dizendo não é que você tem que gostar, o que eu estou dizendo é que você não tem que trazer nenhum agravo no coração em relação ao comportamento dessa pessoa. Não estou falando que você tem que aprovar o comportamento, eu estou falando que você tem que perdoar. E não é só isso não, é aquela pessoa que foi desonesta com você, e talvez ela te deu até um golpe, talvez ela te colocou numa posição, uma situação que a tua família passou necessidade. Talvez que você foi acusado. Eu vi um amigo meu, que ele fazia parte de uma empresa, e ser preso. Ser preso, porque o rapaz que era sócio dele na empresa deu um golpe num monte de gente. Mas glória a Deus que ele provou que a sociedade havia sido desfeita legalmente antes dos golpes acontecerem. Mas ele ficou preso lá por quase 24 horas na Polícia Federal. Imagina bem que tristeza, que vergonha, que humilhação. Conseguiu provar, e se não consegue provar? Ia pagar por algo que não cometeu? Então, quer dizer, como é que faz? Uma maldade, pastor, eu entendo. Mas o Senhor Deus está dizendo que você não pode ter agravo. Ou seja, que você tem que perdoar. E muitas vezes a pessoa não quer obedecer. Ela não quer não perdoar, eu não desejo mal, mas não perdoar, eu não consigo perdoar não. Mas só que tem que perdoar. Por não obedecer a palavra, que o Espírito Santo não habita na pessoa. Algumas é perdoar, outras é outra coisa. Tem pessoa que é o seguinte, ela tem que abrir mão de um sentimento, de um comportamento, de uma atitude. Tem pessoas que o problema com ela é o espírito da avareza. Eu lembro de uma mulher, pastor, quando o senhor canta é maravilhoso, pastor, quando o senhor prega é incrível, mas quando o senhor pede oferta, eu fico nervoso, nervosa. Será que você acha que é normal isso? Até porque a pessoa dá se ela quiser dar. Pastor, me incomoda, tem um demônio com você que você tem que mandar embora, porque ele quer ser o senhor da tua vida. Você faz se você quiser, se não quiser, não faz. Não tem motivo para ficar bravo, não tem motivo para ficar chateada, não tem motivo para ficar nervoso, nervosa. Pastor, é porque eu acho que tem gente que não pode, mas você não tem que achar nada. A questão não é com você, a questão, o Senhor da vida dessa pessoa não é você, o Senhor da vida dessa pessoa é Jesus. E Ele vai tratar com a pessoa como Ele quer, como um dia Ele tratou comigo. Como um dia, talvez, Ele tratou com você e está tentando tratar com você até hoje. E você não quer aceitar, você não quer concordar, você quer brigar com a palavra. E aí, como você não tem como ver Deus, porque você não pode ver mesmo, aí você quer brigar com o pastor, porque você acha que o culpado é o pastor.
Ô, desperta. Você não vai ter o Espírito Santo, você vai perder a tua salvação por causa de nada, porque você não quer aceitar a palavra. Chega para Deus e pede para Ele te ajudar. Começa a combater esse espírito de murmuração. Começa a repreender esse ser, não fica carregando esse fardo, não. Eu lembro que esses dias agora eu fui sair de casa para ir para um lugar, desci e estou indo, mas um peso, uma tristeza. Eu falei, Jesus, não vou ficar carregando esse negócio, não. A tua palavra foi para a liberdade, que o Senhor me libertou. Satanás, espírito da tristeza, espírito da angústia, te repreendo, te paraliso, sai de mim e não entra de novo, não, porque foi para a liberdade que isso me libertou. E aí, pastor? Acabei a oração, me senti leve, tranquilo e tive um dia maravilhoso. A pessoa fica carregando. Tem pessoa que carrega o dia todo uma tristeza no coração. Tem pessoas que carregam há mais de 30 anos um espírito de murmuração, de reprovação. Ela está sempre certa, todo mundo está errado. Eu estava lendo hoje, acho que em Provérbios 18. Provérbios 18, só não lembro qual é o versículo. A Bíblia diz que o tolo, ele nunca para ouvir, para aprender, mas gosta de dar a opinião dele. Tem gente que é tola. Ela sempre quer dar a opinião dela. E a opinião que é boa é a palavra de Deus. Olha lá, Provérbios 18, 2. Ó. Isso eu estava lendo agora à tarde. Ó. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar a sua. É tolo. É tolo. Eu tenho que aprender de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não é do pastor Antônio Júnior, não. O meu modelo de vida não é para você copiar, não. Não é para você copiar, não. Quem está longe de mim pode imaginar que eu sou a pessoa mais pura da terra. Quem chega um pouco mais perto vai ver que não é bem assim. Quem está junto de mim sabe que não é bem assim, que eu sou homem como outro qualquer. Fico bravo, fico chateado, fico triste, fico nervoso, fico alegre. Está compreendendo? Outro dia eu tive que dar uma bronca numa moça, porque eu saí do altar, ela queria falar comigo, eu fiz um minutinho. Fui correndo porque eu precisava de ir no banheiro. Aí quando eu volto, ela está com um bico desse tamanho. Eu falei, irmã, o que foi? Não, eu falei, irmã, você vai no banheiro? Eu falei, eu também vou. Eu falei, eu queria fazer xixi, só isso só. Pronto, já estou aqui agora. Cobrar porque é gente como outro qualquer. Você sente frio, sente fome, sente sono. Tem dia que, vou falar a você, deita na cama, rola para cá, rola para cá, rola para lá, rola para cá. Por quê? Para tomar fome, rapaz. Vontade de levantar, catar uma pizza desse tamanho e comer. Mas hoje eu não faço mais isso, antigamente fazia. Não tinha misericórdia de mim, não. Mas hoje eu já tenho. Irmão, desperta. Não seja tolo, não. Tomai sobre vós o meu jugo. Ó. Pega. Chega para Jesus, pede. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz o quê? E encontrareis descanso para a vossa. Estava saindo para um compromisso, rapaz, um peso, uma tristeza, um sentimento. Falei, não, Jesus, falei para ele, Jesus, não vou ficar carregando isso, não. Falei, Satanás, estou te amarrando, espírito da tristeza, espírito da opressão, da angústia, te repreendo, sai de mim com o teu mal e não entra mais em mim, não. Sai em nome de Jesus, pronto. Fiquei leve. Por quê? Porque o jugo que eu tenho que carregar é o de Jesus. Vou ficar carregando o jugo da murmuração, ficar carregando o jugo da tristeza. Tudo isso é obra do diabo, é peso dele sobre você. Ficar carregando o jugo de miséria, ficar carregando o jugo de perturbação. O que é crente perturbado para lá e para cá? Não, repreende, manda embora, manda o mal sair. Não, essa perturbação na minha mente eu não aceito em nome de Jesus, não. Vai embora, eu te repreendo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu fui transportado para o reino de Jesus. Estou debaixo da jurisdição do Senhor Jesus. Você não tem direito sobre mim, Satanás. Vai embora em nome de Jesus. Tem que mandar embora. Se você não combater, se você não repreender, você para de desfrutar da liberdade que te foi dada. Tem pessoa que acha que estou liberto para sempre liberto. Não entra nessa, não. Você foi liberto verdadeiramente e tem que combater para permanecer liberto. Você percebeu que o inimigo veio, cravou qualquer bandeirinha, arranca a bandeira, manda ele embora, fala, em mim você não fica e não entra mais, te proíbo no nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Tem gente que acha que não pode mandar o mal embora dela, você tem que mandar. Você tem que ser território livre. Está entendendo? Não pode aceitar, não. Coloca a mão na tua cabeça, repreende o mal, manda ele embora em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não aceita a opressão.
Não aceite a tristeza, não aceite a miséria, não aceite a doença, não aceite o medo, não aceite a insegurança. Não aceite. Há muitos anos atrás, eu estava numa reunião com o missionário Soares e ele estava me contando sobre um passeio que ele fez. Ele foi pular, bad jump, o nome? Bang jump, o nome. E ele foi pular. Ele falou para mim assim, Júnior, quando eu cheguei, quis me dar medo. Deu um negócio, ele falou, esse que deve ser a tal da adrenalina. Você quer saber? Eu não te aceito medo não. Em nome de Jesus, foi e pulou. Irmão, não tem que aceitar. Repreende, combate, não aceita a covardia. Percebeu qualquer coisa no relacionamento? Percebi que eu ando meio nervoso com a minha mulher, pastor. Ando meio sem paciência com essa mulher. Mesmo que ela seja uma mala, repreende esse espírito de falta de paciência. Porque o diabo está querendo causar uma confusão aí, uma contenda, uma briga aí. Né? Manda embora, não aceita não. Pastor, mala não sou eu não, mala é ele. Então manda embora o sentimento, não fica preocupado com ele mudar. Se preocupa em você mudar. Ele vai mudar. Fica preocupado em ela mudar. Se preocupa em você mudar, ela vai mudar. O segredo da mudança de uma pessoa tem que começar por você. Eu queria tanto que o meu filho mudasse. Começa a mudar o teu comportamento com ele vai mudar também. É contagioso. Leva Jesus para casa. No bom sentido da palavra, Jesus ele é contagioso. Você está compreendendo? Ele é espírito que produz vida. O Senhor Jesus, ele é o espírito que produz vida. O último Adão, espírito vivificante. Espírito que produz vida. Leva ele para casa, vai produzir vida para o teu casamento, vai produzir vida para a tua vida financeira, vai produzir vida para a tua vida familiar, vai produzir vida para você. Jesus Cristo te dá saúde. Você está compreendendo o que eu estou falando? Aprenda dele, coisa séria. Olha lá, Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Continue firme como pessoas livres, combata, repreenda, não aceita. Não aceita agora a depressão voltar para a tua vida, não aceita a miséria voltar, não aceita a tristeza voltar, o medo voltar, a insegurança voltar, seja lá o que for, que um dia, por alguma razão, tenha se apoderado ou dominado a sua vida. Hoje não, é para andar em liberdade. Não aceita. Fique firme na liberdade que foi entregue para você por meio de Cristo. Amém, Jesus? Irmão, que Deus possa falar novamente no seu coração. Falar um pouco mais no seu coração. Preste atenção, João Evangelho 3, paramos aonde ali? 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e não pode entrar no reino, tem que nascer da água. Batismo nas águas, pastor? Mas tem que nascer do Espírito. Batismo do Espírito Santo, pastor? Não sou ainda batizado no Espírito Santo, pastor. Você não consegue ainda, não tem condições ainda, não está avalizado ainda para entrar no reino de Jesus. É preciso o Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço? É só pedir para ele. A Bíblia diz que nós que somos maus, preste atenção nisso, sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, que é bom, dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Tem que chegar para ele, se não é batizado, o Espírito Santo tem que chegar para ele, tem que pedir. Senhor Deus, me dá o Espírito Santo. Eu pedi o Espírito Santo para Deus por 5 anos. Hoje, pastor, Deus demorou para dar, hein? Não, ele não demorou para dar. Eu é que demorei para obedecer. Tinha algo que eu tinha que abrir mão que eu não abria mão. Tem gente que eu repito, é rancor. Tem gente que é ressentimento. Tem gente que é um desejo bobo, besta, um engano de pornografia que o diabo colocou no coração dela, no coração dele, tonto. Fica olhando aquela besteira no celular, no computador, bobo. O diabo está te enganando, te roubando a vida. Já brincou, desculpa, me perdoa, tá? Com todo respeito. Já brincou com um cachorro, e o cachorro pula, o diabo está brincando com você, você nunca vai conseguir pegar aquilo ali, nunca vai conseguir, é um falso prazer, é um engano, e você, bobão, fica lá bebendo daquela porcaria, se achando galã,
Agora tô indo para academia, pastor. Agora, ó, virei, ó. Tô virando o Brad Pitt. Você continua do mesmo jeito que você era, tonto. O diabo está te enganando. Está te roubando da vida eterna. Por algo que você nunca vai ter. Desperta. Ó, Lucas 11:13. Vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo ao que lhe pede. Eu demorei, mas não foi Deus que demorou. Quando eu pedi, já estava à minha disposição. Eu é que demorei para obedecer. Eu que demorei para abrir o coração. Abre o coração. Eu demorei 5, tem gente que está 20, tem gente que está 30. Frequenta a igreja, dá dízimo, dá oferta, pastor, ora, passa mal. Mas por que passa mal? É aquele ser que está morando dentro dela, que se movimenta com a oração. Porque queima ele se mexe. E ele transmite o sentimento dele para a pessoa. Tem pessoa que fica com raiva do pastor. Tem pessoa que fica com raiva. Tem pessoa que fica indignada, revoltada. É o sentimento daquele ser. É o sentimento daquele ser. Eu me lembro de uma mulher, eu cheguei para assumir uma igreja da graça no interior. Ela me viu e falou, não gostei dele não. Não gostei dele não. Não. Falou desse jeito ainda. O Soares fica trocando de pastor toda hora aqui. Não gostei dele não. Isso foi na quarta. Saiu brava da igreja. Ela morava na mesma rua da igreja. Ela já está com Jesus já. Morava na mesma calçada da igreja, mesma rua. Era uma senhora de boa condição. E morava na mesma calçada. Pra você ter uma ideia. Quando foi na sexta-feira, ela falou que não ia voltar nunca mais. Foi embora brava. Não gostou de mim de jeito nenhum. Mas não foi ela que não gostou. Quem não gostou que estava com ela. Quando foi na sexta-feira, ela parou no fundo da igreja. E estou lá. Eu estou pregando, ela está lá em pé, no fundo da igreja. Na hora que eu fiz a oração, ela segurou na cadeira. No domingo, ela veio e sentou na última poltrona. Quando foi na outra, na quarta, ela veio e já sentou. Quando foi na sexta, sabe o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eu batizei aquela mulher na banheira da casa dela, no apartamento dela. Foi eu e minha esposa lá, eu batizei, mandei encher, ela encheu o banheiro, eu batizei ela na banheira da casa dela. Eu fiquei naquele local, eu acho que uns 3 anos e 6 meses. 3 anos. 3 anos, 6 meses eu fiquei naquela região. Fiquei 3 anos naquele local. Vou falar uma coisa para você, toda reunião, quarta, sexta e domingo, não tinha uma reunião que ela não ia, que ela não me levava um presente. Toda reunião, ela me levava um presente. Para quem não gostou de mim, mas não é ela que não gostou, quem não gostou foi o ser que estava com ela. Ele transmitiu o sentimento dele para ela, porque ele percebeu que ele corria perigo de ter que sair daquela vida, e saiu. Uma outra foi numa outra cidade, eu cheguei, foi a mesma coisa. Ela falou, ixi, eu assisti a reunião com aquele, não gostei dele, não vou mais. Aquela mulher tinha efizema pulmonar. É um apodrecimento dos brônquios, segundo a medicina não tem cura. Ela veio na minha reunião, na quarta não gostou de mim. Quando foi na sexta, ela caiu com o demônio. Ficou curada. Não faltou uma reunião mais. Se entregou para Jesus de verdade. Ô, irmão, abre o coração. Se você não gosta de mim, não tem problema. Se você não crê em mim, não tem problema. Mas crê naquele que me enviou, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque o caminho da salvação é Ele. É com Ele que você tem que estar, com Ele que você tem que se preocupar, é com Ele que você tem que andar, é Ele que você tem que servir. Amém? Mas eu tenho certeza que se você abrir o coração para Ele, você vai gostar de mim também. Por quê, pastor? Porque até eu gosto de mim. É verdade, eu sou tão gente boa que eu olho para mim e falo, rapaz, irmão, como eu gosto de você. Irmão, quem não gosta de mim é o diabo. Porque ele sabe o perigo que eu sou para o reino dele. Por quê, pastor? Porque quem vê a mim vê Jesus. Quem vê você tem que ver Jesus. Você está compreendendo? E você tem que confessar isso. Quem me vê Jesus. Sou manso e humilde de coração. E é assim. Por quê? Porque nós somos semelhantes a Cristo. Amém, Jesus? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos fazer uma oração? Você está em casa, fique firme. Fique na liberdade que Cristo te libertou. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, tá bom? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.